política, há momentos autoexplicativos que não precisam de grandes comentários. Este nosso encontro, este nosso convívio, é sempre um momento de alegria. É sempre um momento de nós também aproveitarmos uma época do ano onde estamos alguns a descansar, a recuperar as nossas energias para uma nova jornada de trabalho. É sempre um momento onde também nos divertimos um pouco. Mas este ano particularmente, todos o sabemos e não esquecemos. E esta é a primeira grande mensagem que vos queria deixar. Nós não esquecemos os nossos compatriotas que por estes dias, por estas horas, neste mesmo momento, estão confrontados com um flagelo, uma tragédia que nos tem assolado. Um encontro feito de alegria para se divertirem um pouco. Mas claro, sem esquecer os compatriotas a norte, flagelados pelos fogos enquanto a festa decorria nos Algarves. Luís Montenegro falou pelo menos 8 minutos sobre os incêndios no início do discurso do Pontal, o que podia denunciar até alguma má consciência, mas depois lá veio uma certa tentação. O primeiro-ministro queria fazer a sua propaganda estival limpa do ruído dos fogos e das labaredas, de modo a anunciar o regresso da Fórmula 1 a Portugal sem a contaminação das imagens televisivas, com o país a arder profundo. Tenho muito respeito pelo exercício da liberdade editorial e jornalística que a este momento escolhe preencher ecrãs com metade da imagem com labaredas e outra metade da imagem com a festa do Pontal. São critérios de escolha legítimos que devem ser respeitados. Devem ser tão respeitados como o critério legítimo de um partido político falar com o seu povo, encontrar a sua família política e fazer a análise daquilo que é a vida do país. Foi com este espírito de solidariedade nacional que Luís Montenegro falou ao país. Este não quando o candidato presidencial, Gouveia Melo, que já tinha criticado a inoperacionalidade dos aviões Canadair, publicou uma mensagem arrasadoramente crítica nas redes sociais, num tom raramente usado nestas ocasiões, acusando Montenegro e o governo de cinismo e desrespeito pelo sofrimento dos portugueses. Não posso deixar de ficar incrédulo e chocado com a postura de alguns responsáveis políticos que, alheios ao terror vivido pelas populações, mantêm as suas agendas numa bolha de cinismo frio perante o sofrimento. Se não conseguem prevenir nem remediar, espera-se, no mínimo, que estejam presentes ao lado do povo no seu sofrimento. Não aceito os argumentos de que não se pode falar agora dos incêndios porque é aproveitamento político ou só depois do combate se pode discutir. São meros pretextos para ganhar tempo e tentar diminuir as responsabilidades. Noutros pontos do país, há quem brinda às férias e tire fotografias sorridentes em eventos políticos e verão. É este desrespeito que mina a confiança na democracia. Um verdadeiro líder está na frente com o seu povo, mostrando que não se esconde das responsabilidades que pediu para assumir. Perante isto, Marcelo fez uma declaração dirigida ao Almirante, fingindo que o Almirante não tinha dito o que disse. Tem havido o sentido cívico de não utilizar. E eu estou feliz como Presidente da República por ter a certeza que nenhum candidato a nenhuma eleição utilizará o tema dos incêndios como tema de campanha eleitoral. Luís Marques Mendes, outro candidato presidencial, interrompeu o seu silêncio estival para reforçar a ideia de que nestas ocasiões o silêncio é que é de ouro. Esta tragédia dos incêndios é um verdadeiro inferno. E perante tudo quanto está a acontecer, as pessoas têm dúvidas, têm perplexidades e têm até muitas indignações. E tudo isso é perfeitamente legítimo e compreensível. Mas atenção, em tudo na vida e em tudo na democracia tem um tempo. Há um tempo para tudo. E este não é ainda o tempo de fazer um balanço, uma avaliação ou de fazer críticas por mais legítimas e pertinentes que elas sejam. Este é um tempo para outra coisa. É um tempo de união, é um tempo de apoio e é um tempo de solidariedade. Mas para quem estava no terreno, estas eram guerras de alecrim e manjerona. Levado pela emoção, José Francisco Rolo, presidente da Câmara de Oliveira do Hospital, teve este desabafo desesperado
em direto na RTP, que se tornou viral. E isto era aquilo que temíamos e temos estado toda a tarde a avisar. E acho que há algo que está a falhar. Chegamos a este ponto, é passar o fogo para a outra vertente e ficar descontrolado. Nós estamos toda a tarde a avisar sobre esta merda e isto está a acontecer. Como se tudo não estivesse já muito dramático, a Ministra da Administração Interna, Maria Lúcia Amaral, leu uma comunicação ao país muito solene, de tailleur e colar de pérolas, a prolongar o estado de alerta, mas recusando-se a responder às perguntas dos jornalistas. Vamos embora. Vamos embora. E assim foi, para rapidamente o seu antigo aluno de Direito, o líder do Chega, André Ventura, vir exigir a sua demissão. Olá, olá, Political Junkies. Bem-vindos à Comissão Política. Estamos a gravar na segunda-feira, dia 18 de agosto à tarde. Eu sou o Vítor Matos. Vamos embora analisar as incidências políticas de mais uma tragédia dos fogos que, infelizmente, continuam em curso enquanto estamos aqui a falar. Hoje temos connosco o João Pedro Henrique, jornalista do Expresso. Olá, João Pedro. David Diniz, regressado de férias. Regressado de férias. Ambos regressados de férias. Ambos, é verdade. Embora não um com o outro. Embora não, pronto, isso aí. Graças a Deus. E Eunice Não Lourenço. sei se Deus tem alguma coisa a ver com isso tudo. Olá, Também Eunice. regressada de férias, mas já há mais tempo. Ok, muito bem. Eu regressei e voltarei. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. David, vamos embora. Vamos embora. Começando pelo princípio, tudo. Montenegro devia ter cancelado a festa do Pontal ou não? Não creio. E acho que essa discussão é um bocado irrelevante. O problema na minha... Bem, se é para começar do princípio, vamos lá começar pelo princípio. E não é por Adão e Eva. Eu trabalhei há longos anos com um primeiro-ministro, que era Durão Barroso. E lembro-me bem, estas coisas depois ficam-nos na memória, embora os tempos já sejam muito idos, do verão de 2003, que os presentes já têm idade suficiente para se lembrar. Foi um verão também muito, muito difícil. E a determinada altura eu tinha ficado de piquete, o primeiro-ministro era suposto ir de férias, e acabou por ficar, sem que ninguém tivesse de dizer absolutamente nada, por ficar em São Bento, tomar conta, digamos assim, da ocasião durante mais 2 ou 3 semanas, porque também nessa altura, nesse ano, houve incêndios por todo o país, alguns bastante violentos. E tinha um ministro que chegou a ir de casaco amarelo para os incêndios, falar de armas da guerra colonial que andariam por aí. Salvo erro, ainda foi antes desse, porque era o Figueiredo Lopes. Eu lembro-me bem daquilo. Não, mas era o Figueiredo Lopes na MAI. E o Amilcar Teias no ambiente. Exatamente. E era uma dupla. Estás a ver como a tua memória é bastante melhor para a minha para isso. Era uma dupla que precisava de um primeiro-ministro, digamos assim. Depois não estão a falar? Pronto. E o que é que 2003. Verão de 2003. O Amilcar Teias, ministro do Ambiente, foi para o terreno e foi dizer para as pessoas, para os political menos junkies, que foi dizer que havia muitas granadas, havia muitos antigos combatentes com granadas em casa e que podiam... Que aliás é uma declaração muito parecida com a que o próprio Montenegro fez no ano passado, a dizer que havia interesses instalados por trás dos incêndios e que era bom que se fosse investigado e tal. Desapareceu essa conversa, não é? Dito isto, isto tudo era para dizer o quê? É impensável um primeiro-ministro estar de férias com incêndios grandes a acontecerem, impensável, e ninguém tem que dizer nada e não tem que ver um presidente da República primeiro desconvocar as suas férias e depois... O problema da... É um problema de falta de noção. O bom senso, estou farta de dizer, é um bem escasso e mal distribuído. E Luís Montenegro, infelizmente, parece ter progredido na falta de noção que se calhar se deve... A falta de quem fale com ele. Se calhar, ou a falta de falar com... A falta de verdade à volta dele. Exatamente. Mas então tu achas que não é irrelevante, como acha o David, que
Mas uma coisa eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Podia não ser desconvocar o Pontal, é a forma como as coisas são feitas. Podia manter o Pontal de outra maneira, ou se calhar podia desconvocar o Pontal. O que se notou naquela noite de quinta-feira foi um primeiro-ministro que vai discursar e começa por dizer: atenção, que eu sei que as televisões têm o ecrã repartido entre eu aqui a falar e os fogos. Ora, se tem essa noção, sabe a que é que se está a expor, não é? E, portanto, se tem essa noção, também devia ter noção do que é que deveriam de pensar, sobretudo as pessoas que estavam na zona centro e que ainda têm, muitas delas, os traumas de 2017, compreensivelmente, e que estavam a ver a arder à sua volta. E, portanto, na sexta-feira, as redes sociais estavam cheias de críticas ao Primeiro-Ministro e de memes de fogo junto com Fórmula 1, fogo junto com Montenegro, mais recordações de como Luís Montenegro adiou a festa do 25 de Abril no Palácio de Belém por causa da morte do Papa Francisco, mas manteve a festa do Pontal, apesar eu nem vou aí, mas vocês lembram-se? Acresce ainda, o próprio Primeiro-Ministro quase que faz um discurso preventivo dos comentários que haviam de vir a seguir, atirando-se aos comentadores por serem mais veementes que os dirigentes partidários e terem mais certezas que os dirigentes partidários. É o discurso de alguém que se julga acima de todos, mas que já está desfasado de muitos. Acresce que este Primeiro-Ministro tem uma característica um bocadinho difícil de analisar, que é ele enquanto líder da oposição falou muito e enquanto Primeiro-Ministro fala de menos. E, portanto, as contradições entre aquilo que Luís Montenegro foi dizendo de António Costa quando havia épocas de incêndios e aquilo que ele próprio agora diz sobre a época de incêndios são flagrantes e não precisam de grande contexto, não é? Porque são por demais... o contraste é por demais evidente, a contradição é por demais evidente. E, portanto, e até tudo tinha isto a oposição junto, muito calminha. Certo, e tudo isto junto em si mesmo seria menos preocupante se não estivesse... a passar se não tivessem a passar relatos, eu ia dizer uma sensação, mas é mais do que uma sensação. Se não tivessem a passar sistematicamente relatos nos últimos 4, 5 dias de descoordenação operacional no terreno. Ou seja, se tudo estivesse a correr bem, por muitos incêndios que houvesse, a correr bem no sentido de... a resposta. Isso. Não... Eventualmente o governo podia estar mais resguardado, e é claro que o governo não tem que ir para os sítios dos incêndios, é evidente que essa lição foi aprendida, mas o governo pode estar presente. Não pode deixar passar uma sensação, aí sim, uma sensação às pessoas de que foram entregues ao abandono. O governo das sensações e das percepções. E eu aterrei de férias e só domingo estive a ver televisão. E tive que ver por motivos de trabalho, não é? Não tenho grande gosto, ninguém tem, a ver aquelas imagens das populações sozinhas a tentar evitar que o fogo chegue às suas... entre para lá aldeia dentro. Mas efetivamente havia, e eu já tinha tido relatos de 2, 3 dias anteriores das mesmas situações, que aldeias estão desamparadas, não há um bombeiro. E o discurso, eu vou ignorar agora a parte se há ou não razões operacionais efetivas de descoordenação, não tenho conhecimento suficiente, mas que há essa sensação, isso é evidente em várias reportagens que acontecem em várias estações. E isso junto com Luís Montenegro ter estado de férias a fazer o Pontal e na praia e desaparecer, e a ministra aparece mas já não aceita perguntas porque não consegue ser contrariada, tudo isso junto são muito maus sinais e passam aquilo que não se quer. Ontem fecho com isto. Ontem eu vi um senhor dizer numa aldeia perto da Covilhã, depois estranham que as pessoas vão votar no Ventura. E esse é o problema, quer dizer, a história não é... As pessoas, ninguém está com as mãos na cabeça porque viu mais um imigrante na rua. Agora,
ficam com as mãos na cabeça se vem o fogo entrar pela aldeia, parece-me evidente. João Pedro Henrique. Eu surpreendo-me um bocado porque eu acho que o Primeiro-Ministro é muito intuitivo eleitoralmente e, portanto, tem algum talento para falar em função das marés noticiosas que ele sente como maioritárias e, portanto, ir ao encontro dessas percepções, preocupações. E desta vez, de facto, isso não aconteceu. Ele subavaliou completamente o que estava a acontecer, manteve-se de férias, o Pontal continuou, o Pontal ainda por cima com anúncios ridículos no meio de circuitos de Fórmula 1. O anúncio em si não é ridículo. Sim, naquele contexto. Bastante satisfeito. Diz o fã de Fórmula 1. Diz o fã de Fórmula 1. Pois. Eu também posso anunciar que a Ocean Race vai voltar a Portugal, mas não me parece que seja premente nesta altura. E, portanto, a insensibilidade dele ao sentimento do país é uma coisa que, de certa forma, me surpreende. Sinto que não há capacidade. E outro facto é que eu acho que o governo está a lidar com isto com incompetência técnica, não é? Os atrasos na ativação dos mecanismos europeus. Esse é um ponto, eu não acho que seja técnica. Achas que é política? Eu acho que é mesmo política. Porque acho técnica. Já vamos. Mas não vou discutir a semântica entre o técnico e o político. Acho que está a lidar com incompetência. Com incompetência. É resultado de uma coisa que há bocadinho falávamos, de falta de experiência governativa, de muitos anos de não experiência governativa por parte destes dirigentes, que nestas ocasiões, como aliás noutras, por exemplo no apagão, percebeu-se que não houve capacidade de reagir prontamente àquilo e o que aconteceu no apagão. E desconhecimento dos procedimentos. Por isso é que eu falava em incapacidade técnica ou incompetência técnica. Atrasos no mecanismo europeu, atrasos nos estados de prontidão, daquilo do estado de contingência, do estado de alarme, etc. Há um problema de desconhecimento dos mecanismos ao dispor do governo e das autoridades públicas para atuar. Manifestamente a questão dos aviões continua a ser uma grande confusão, porque estão parados, estão no chão, estão avariados, é tudo péssimo. Há muitas situações em que de facto não podem atuar. E cada vez, e assim penso que o Primeiro-Ministro é bom quando ele próprio domina a agenda e quando ele próprio consegue pôr a agenda em cima da mesa, por exemplo, na questão da imigração, mas é mau talvez por a cefalia do seu gabinete e do seu executivo, é mau quando não controla a agenda, quando é confrontado com uma agenda que não depende dele, que é manifestamente o caso dos incêndios. Isto é um péssimo sinal para o futuro. Eu acho que vai ter que se discutir a presença da Ministra da Administração Interna no Governo. Eu queria lançar essa questão. A Ministra propriamente dita, que tem feito, à imagem da anterior, já para não cometer os erros da anterior, intervenções sempre ultra controladas, sempre lidas, um tom assim muito solene e um bocadinho... A outra também chegou a ter de fazer intervenções lidas. Depois, não é? Deixa-me só dizer uma frase. É assim, em relação a esse tipo de intervenções, o que eu queria acima de tudo dizer é que não parece que o problema seja de comunicação política. Acho que o problema é substantivo na forma como se enfrenta um problema. E sinal disso, sintoma e não causa, é as intervenções da Ministra, super controlada, a acabarem com aquele famoso vamos embora. A minha questão essa é política e é técnica, ou seja, a pessoa em causa é uma jurista muito conceituada, mas em termos de imagem, aquele tipo de comunicação, vamos lá ver, a outra ministra foi despedida e dava no terreno com coletes e também não resolveu problema nenhum, e esta ministra aparece na sua fatiota intocada a falar do gabinete, e isso aparentemente não é isso que faz a diferença na coordenação e no combate. Mas vocês acham que isso passa uma imagem de segurança para o país e para as pessoas que estão a ser tomadas decisões e que há ali alguém com noção do que é este tipo de problema e como é que se reage? Quer dizer, assim que eu soube o nome da ministra, só aqui para fazer uma salva, disse, é uma pessoa, ótima pessoa, bastante considerada e com certeza competente,
Mas não para Mas vamos esperar para ver quando começarem os fogos. Excelente provedora. Pede alguém com capacidade operacional. Como é que vocês leem isso? Eu acho que no Ministério da Administração... Não consigo avaliar se foi excelente provedor ou não. Mas, eu acho que foi uma excelente provedor, mas lá está, isto é intuitivo, cada um de nós terá a sua opinião. Acho que foi mesmo uma excelente provedor. Eu acho que é difícil não ser um excelente provedor. Há provedores desaparecidos, desculpa, não foi o caso. É um portal da Caixa, é um sítio onde se recebem queixas. É preciso coragem política para não... Ela não foi só isso. Agora, dito isto, sobre ela ser Ministra da Administração Interna, há um problema com as pastas mais sensíveis. E esta não é só muito sensível, é sensível e em alguns domínios é extraordinariamente técnica do ponto de vista de conhecimento de causa, não é? Portanto, não é a ministra que repara, dizem os técnicos sobre as coisas. Não? O que a experiência dos últimos vários anos nos diz é que quanto mais politicamente hábil, forte, experiente for o ministro, melhor se vai salvar. E isto é, repara, Constança Urbano de Sousa, primeira Ministra da Administração Interna de António Costa. Ela chegou aos incêndios de Pedrógão, na altura, quer dizer, quando aquela vaga de incêndios enorme começa, ainda não havia mortes, ela já estava no terreno e foi super preocupada, quis muito tomar conta das operações e perceber o que é que podia fazer e o que é que não podia. Não serviu de nada. O ponto é, às tantas é preciso experiência política para ser voz de comando. E uma de duas, ou é ela, ou é o Primeiro-Ministro que assume. E nisso, o José Luís Carneiro, líder do PS, tem toda a razão. Porque aí é onde eu dizia ao João Pedro Henriques, não tenho a certeza que a questão seja de coordenação técnica ou de incompetência técnica. Acho que houve falta de ousadia política. Eu ouvi o Primeiro-Ministro dizer esta segunda-feira na Proteção Civil, onde foi, e bem, já devia ter ido, devia estar lá todos os dias. Não, ele já foi. Certo, sim, foi no sábado e hoje foi e falou mesmo. O Primeiro-Ministro dizer uma coisa que à partida é uma coisa cheia de bom senso. Foi na sexta, desculpa. Certo. Que é, não compete aos políticos dizer quando é que se declara a emergência, pede ajuda à União Europeia ou não. Eu honestamente e digo isto sabendo que ele está a fazer o melhor que sabe e que pode. Nisto não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Ele, a Ministra da Administração Interna, toda a gente está a fazer o melhor que sabe. Agora, o ponto é preciso voz de comando político, porque há aqui duas coisas. A primeira questão é totalmente operacional e eu estou em crer, nem a Ministra teve tempo para aprender. Não teve. E o Secretário de Estado deve saber de algumas coisas, por isso é que foi chamado para aquilo, mas está a entrar... Mas não era Secretário de Estado no anterior governo. Exato, portanto é novo no cargo e aquilo é muito difícil, foi literalmente atirados ao fogo, portanto não é... Do ponto de vista operacional, eu percebo, eles estão a deixar a quem está no terreno e quem tem que dominar as operações. Do ponto de vista político as coisas não são assim. Do ponto de vista político passa mesmo uma má ideia, e eu acho que é a contrário que o Governo quer passar, quando o Primeiro-Ministro não vão aos centros de comando, não estão todos os dias a fazer comunicação pública, não aceitam responder a perguntas e atrasam as decisões, ou seja, mas eu vou ficar à espera que a Proteção Civil e a AGIF nos digam quando é que é para pedir ajuda à União Europeia, ou para pedir os aviões a Marrocos, ou... há uma regra básica nestas coisas, que é façam tudo à cabeça. Porquê? Porque não é só a questão operacional, é que depois demora tempo a operacionalizar quando chegam, e porque passa a sensação às pessoas de que na verdade não está ninguém ao comando. E isso não é verdade, como é evidente. Por exemplo, o Presidente da República na quarta-feira, com o Primeiro-Ministro ao lado, a dizer que sexta-feira é um dia muito preocupante. E foi. E a Ministra veio desmentir a seguir. E só na própria sexta é que é anunciado que foi ativado um mecanismo europeu que, obviamente, uma vez ativado, não põe aviões em Portugal na própria hora, não é? E pareceu-me aqui que Marcelo Rebelo de Sousa acaba por tomar um bocadinho a dianteira, falando sobretudo de incêndios na quarta-feira, depois da reunião semanal com o Primeiro-Ministro, e pondo-se ele próprio já em defesa do governo, que tinha nesse mesmo dia sido criticado de forma mais veemente até então, e mesmo a forma mais veemente que eu vi até agora, pelo candidato presidencial Gouveia Melo. Vamos pegar nisso, podes continuar só para dizer se tu achas
Se tu achas bem uma intervenção desse calibre neste momento, ou concordas mais com o Marcelo Rebelo de Sousa, depois fez o aviso, e com o Marcos Mendes, que acha que é bem melhor estar caladinho? E sim, se tivesse sido outro candidato presidencial a fazer aquele tipo de intervenção, dizendo-se envergonhado com o que se passava com os aviões e dizendo que o combate aos incêndios não pode ser feito de improviso, eu se calhar não achava tão bem. Agora, Henrique Gouveia Melo tem trabalho feito no terreno no pós-incêndios de Pedrógão, e nestas coisas perceber que é uma cabeça de militar e de um militar com trabalho sobretudo ligado à logística torna muito compreensível o tipo de intervenção que ele fez. É de alguém que não percebe como é que perante algo que se sabe que vai acontecer, pode ter mais ou menos dimensão, mas vão acontecer incêndios em agosto, não houve uma projeção de forças que pelo menos contivesse um bocadinho mais a questão moral, esses não é? Que é a questão da incêndios. festa e dos brindes enquanto Mas simbólica. Isso foi a seguir, não é? Porque Gouveia Melo teve duas intervenções. Depois é a intervenção a chamar na quarta-feira faz uma intervenção a dizer-se envergonhado com a questão dos meios aéreos e que Portugal não pode ser um país de improviso. A seguir, Marcelo Rebelo de Sousa diz que agradece a todos os candidatos que em nenhuma eleição os incêndios sejam tema de campanha, tentando conter as críticas. Depois, quinta-feira à noite, há a festa do Pontal, e na sexta, Gouveia Melo faz uma publicação nas suas redes sociais a criticar os políticos que preferem enterrar a cabeça na areia e fazer festas em vez de estar a defender o povo. Eu acho que, tendo em conta o estado acrítico em que a oposição estava até aquele momento, Gouveia Melo fez o que devia ser feito. Mesmo que um presidente não tenha depois um lugar executivo que possa ter qualquer intervenção direta nestes assuntos, mas nós sabemos muito bem como Marcelo Rebelo de Sousa, como presidente, sempre se pronunciou sobre fogos, até de forma muito crítica, acabando por ter reflexos na ação do governo. Despedir uma ministra, João Pedro. Acho que o Almirante fala diretamente para o eleitorado, está-se nas tintas para o que é que se passa na bolha, para os comentários políticos que se façam à intervenção dele. O que ele quer é ter votos e comunicar com um máximo número de pessoas, e portanto, tendo intuído, o que não era difícil, que havia um grande mal-estar em relação à atuação do governo e também das próprias autoridades no terreno, na questão dos incêndios, que a coisa estava basicamente fora de controle, ele interveio e, obviamente, nem precisa de recordar alguma autoridade que tem do que ele fez no terreno, tanto no campo dos incêndios como na questão logística da pandemia e da vacinação. Portanto, acho uma intervenção perfeitamente normal e do ponto de vista do comentário puro e duro, não me parece que o Presidente da República tenha nenhuma espécie de autoridade para dizer o que é que os candidatos devem discutir ou não. Quer dizer, ele não... aliás, ele fez questão desde sempre de dizer que vai-se omitir cada vez mais de intervenções públicas, nomeadamente quando for a campanha presidencial, e portanto... Sendo Marcelo, acabou por fazer justamente o que tinha dito que não iria fazer, mas enfim, estamos habituados. Passar ao David, mas recordando que já Marcos Mendes faz uma colagem direta ao governo. Marcelo Rebelo de Sousa fez depender a sua recandidatura da questão dos fogos não continuarem a correr mal. E não tem corrido particularmente mal. Numa entrevista que nos deu a ambos em 2018. Estava eu no Público e tu na Rádio Renascença, vê lá as tuas voltas que a vida dá. E ele continua em Belém. Não parece nada bom sinal aquilo que lemos de Henrique Gouveia Melo. E serei bastante sintético. Ponto 1. Ele é o perfil com que ele aparece ou se anuncia de alguém que não vai fazer como Marcelo, não vai estar sempre a falar tudo, e depois, quando há um problema, ele quer ganhar votos com
uma explosão na cara do governo. Não, se isto é o perfil do Presidente da República... Eu vou ser boazinha, acho que aquilo não é meramente eleitoralista, acho que aquilo é sentido. Ou seja, eu também acho que o Almirante, se for eleito Presidente, não devido nada que ele vai manifestar publicamente, às vezes que for preciso, alguma preocupação concreta, permanente com essa questão dos fogos e da preparação da estrutura do Estado para os fogos, etc, etc. Eu não estou a dizer que não é sentido. Vai falar até do que sabe, o que não é... Não sabe, em princípio, não sabe, ele não sabe, é má. Ele sabe lá de operacionalizar meios de combate aos fogos e de... Não, por amor de Deus, vá lá. Uma coisa é distribuir vacinas, mas sabe, com todo o respeito. Sabe da organização de forças. Não, tá, mas esse é o meu ponto, que é um Presidente da República, ele está-se a posicionar para ser Presidente da República, não é para ser de comandante de uma coisa de território de combate aos incêndios. Sim. Ele, como Presidente da República, ele não vai poder fazer este tipo de intervenção da maneira como fez. Não pode. E se essa é a postura presidencial que ele está a ter, quando chegar a Presidente da República, vai fazer uma de duas coisas. Ou passar vergonha que Montenegro está a passar agora, porque disse coisas como candidato a Primeiro-Ministro, que agora como Primeiro-Ministro diz tudo ao contrário. Ou então vai lixar a vida ao governo que estiver a tentar pôr cobro aos coisas dos incêndios. Nenhuma das duas é boa. David, o Presidente da República atual despediu a Ministra que estava a tratar dos incêndios. Sendo que ainda por cima já estava combinado que a Ministra ia sair. Não foi no início do processo. Foi só para ele ficar melhor. Não foi no início do processo. Foi no final, quando era preciso tirar consequências, e já agora aconteceu em 2 tempos. Aconteceu com Pedrógão e aconteceu depois em setembro. Aquilo que o Gouveia Mel fez agora começou a sério, eu vou despejar em cima deles. E honestamente, nós nem sequer tínhamos indicadores suficientes para... Hoje temos alguns mais, e eu não consigo... Eu acompanho as coisas dos incêndios com alguma atenção desde Pedrógão, porque tive que aprender alguma coisa sobre o assunto enquanto era diretor do Público. Honestamente, eu não tenho indicadores suficientes para dizer que há um problema do nível em que o Gouveia Mel o pôs. Não tenho mesmo. Tenho alguns... Dos Canadair tens. Não, é objetivo. Tenho alguns indicadores que me dizem que houve coisas que foram descuradas e outra coisa que não estão... que é política. Eu não estou a dizer que não há nada. O que eu estou a dizer é, no nível em que ele pôs, não tenho. E tenho cuidado, e estou só a comentar, não sou candidato presidencial nenhum, tenho cuidado de estar a dizer... Quem sabe a vida. Faço como a Portas, sou sempre candidato presidencial. O Vitorino, que é candidato a tudo. Eu tenho vários indicadores que posso dizer. Os Canadair estão parados, não deviam estar parados. O pedido de ajuda, o alerta para contingência, passar para alerta de contingência ou não. Há indicações, de vez em quando ouço nos últimos dias indicações de que há bombeiros à espera de indicações que não estão a ter indicações a tempo e horas. E sobretudo há imagens públicas disso, populações que passam 1-2 dias, 2 noites sozinhas, sem apoio nenhum, e isto já são indicadores suficientes para me preocupar, não para dizer que estou escandalizado, que isto é uma vergonha e que os políticos estão a lavar destes mãos. Atenção, as pessoas, eu não cometo a injustiça de dizer nem a Luís Montenegro nem a Primeiro-Ministro nenhum que não está a fazer aquilo que sabe melhor. Nenhum Primeiro-Ministro quer ver as coisas a arder, é uma alucinação aquilo. Portanto, atenção àquilo que se diz como candidato presidencial, porque insisto neste ponto. Imagina que o Gouveia Mel vai ser eleito presidente, só tem uma de 2 coisas, nenhuma lhe vai ficar bem. Uma, vai ficar caladinho, porque é presidente, já sabe mais do que hoje sabe sobre aquilo, e portanto vai passar a figura ridícula que Luís Montenegro está a passar hoje. Ou... Ponto 2, vai fazer o barulhão que fez no início de um processo, acabando com qualquer possibilidade política de um Primeiro-Ministro ter autoridade para controlar o assunto. Nenhuma das duas é boa. Nenhuma das duas. Se o Primeiro-Ministro tem autoridade, mas depois não exerce, alguém tem que dizer alguma coisa. Mas não é assim que um Primeiro-Ministro, que um Presidente diz. Não sei. Mas tu achas que não deve dizer nada? Não é. Achas que não deve dizer nada? Não vai resolver nada. Deve ficar calado e esperar 2 meses para dizer alguma coisa? Entre ameaçar um governo de missão e não fazer nada, há toda uma panóplia de instrumentos, ou não? Não ameaçou o governo de missão. Não, eu estou a exagerar a imagem, mas aquilo que ele fez, imagina o que era o Marcelo ter aparecido, em vez de ter sido o Gouveia Mel. O que é que nós estaríamos a dizer se o Marcelo tem aparecido a dizer aquilo exatamente nos mesmos termos? Estávamos a dizer o quê? Estávamos a perguntar ao Marcelo o que é que fazia. Ministra. Mas o Marcelo já fez pior. Foi igualmente... Disse que não se recandidataria se voltasse a brincadeira a repetir. Mas foi do fim dos incêndios todos. Está bem, foi no fim. Quer dizer, mas a situação... Quantas coisas é que mudaram nos combates aos incêndios? A dimensão da situação já se percebe que é dramática o suficiente
para merecer uma intervenção. Eu acho que... Lição da vida. Os incêndios são sempre dramáticos. Acho que o Almirante Gouveia Melo, se for Presidente, com esta intervenção, ganha margem para ele próprio, sendo eleito, voltar à carga e exigir... Não, a questão é que aí podes pedir responsabilidades, que é, se acontecer, ele já é corresponsável. Porque poderia ter avisado e forçado ou pressionado o governo e pedir contas a saber se as coisas estão em condições ou não. Quer dizer, não é uma rainha de Inglaterra, quer dizer, tem direito a fazer avisos com tempo e com antecedência para que o governo e as autoridades públicas se preparem para tragédias que ainda por cima se repetem todos os anos. Estaremos daqui a um ano, talvez o Gouveia Melo seja Presidente e depois a gente avalia a intervenção dele. Daqui a um ano não vai haver incêndios como este ano, porque já sabemos que no ano a seguir... Não são nos mesmos sítios, João Pedro Henriques, nunca digas nunca. Também é possível. Bom, e veremos quem é Presidente daqui a um ano. Também. O António Filipe. Ou o António José Seguro. Ou a Catarina Martins. Ou algum dos quase 20 candidatos que já se registaram no portal dos candidatos. Vamos então ao que não nos sai da cabeça. Vamos a isso. Vamos embora. João Pedro Henriques, o que é que não te sai da cabeça? Várias coisas, uma das quais posso dizer. As outras convém calar. E tem a ver com o meu esforço que eu faço neste programa, perante este maravilhoso auditório que é o nosso, de os sensibilizar para esse desporto maravilhoso que é a vela. Meter água. Meter água. Que é o que precisamos. Há um campeonato chamado Sail GP, que este fim de semana teve mais uma edição, um circuito na Alemanha, e a certa altura houve um barco que chocou contra o outro e danificou. Isto foi no primeiro dia de provas. E a vela é um desporto tão bonito que para o barco danificado, o barco vítima, digamos assim, poder competir no segundo dia e último dia e quase ganhar a prova, o barco autor do culpado do acidente teve que fornecer um bocado de si próprio para reparar o outro barco. Bonito. E portanto o culpado teve que, enfim, vamos supor, eu cortava um braço a alguém e alguém ficava impossibilitado de ir a um campeonato de lançamento do dardo e eu dava o meu braço a esse atirador para ele no dia seguinte continuar em prova. E estas coisas passam-se na vela e são muito bonitas, e era bonito que no desporto em geral este fair play, este cavalheirismo, que não é uma coisa só de milionários, é uma coisa da condição humana e da bondade humana, pudessem alastrar-se a outros desportos. Muito bem. Muito bem. David Diniz, e a ti? O que é que não te sai da cabeça? Olha, o que não me sai da cabeça é a pergunta que o staff de Donald Trump fez ao staff de Zelensky antes da reunião na Casa Branca, marcado para esta segunda-feira à noite. Gravarei daqui a pouco, ou depois disso, um Expresso da Manhã sobre o assunto, com o Paulo Baleia de férias, e a pergunta era saber se Zelensky ia de fato militar ou ia de fato desta vez à Casa Branca. É o que importa. É um mote para falar muito brevemente de um encontro que me parece muito decisivo para a União Europeia, e sobre isso aconselhar a leitura de um extraordinário artigo de Franz Stefan Gadi, que é um analista militar no Financial Times este fim de semana, que era dedicado à posição da União Europeia neste conflito e neste preciso momento. Basicamente um desafio à União Europeia para que desta vez assumisse com coragem uma posição realmente eficaz e efetiva no terreno junto da Ucrânia, para garantir que a Ucrânia terá algum tipo de futuro. Mas tudo isto para vos dar uma imagem que este analista no FT dava muito, muito gira, de uma comédia, de uma peça de teatro que ele foi ver já no longínquo ano 1991, chamada King Ralph, que é sobre um comediante de Las Vegas que subitamente e sem saber como é nomeado rei de Inglaterra. E que, quando faz a sua primeira reunião com o primeiro-ministro de Inglaterra, lhe diz mais ou menos isto: não há nenhum problema que não possa realmente ser ignorado se nós pusermos todo o nosso esforço nisso. E isto pode ser aplicado a tantas situações na política. Eunice, o que é que não te sai da cabeça? Olha, não me sai da cabeça a Teresa Queiro, que faleceu há dias,
e que foi das primeiras pessoas que eu conheci enquanto jovem repórter parlamentar. Ela, na altura, era também uma jovem assessora jurídica do CDS, num tempo em que a Assembleia da República era um espaço de relações mais distendidas, em que as conversas e os cafés entre membros dos vários partidos eram mais normais e agradáveis, e foi alguém com quem fui lidando ao longo de todos estes anos, dos vários cargos políticos que ela foi exercendo, sempre com uma atitude muito atenciosa, muito humanista e muito próxima, que lhe permitia atender aos pontos de vista que eram diferentes dos dela, e ser por isso uma política verdadeiramente humanista, porque não se entrincheirava no seu bloco político, e por isso deixou tantas amizades no Parlamento. Por isso é lamentada por pessoas dos vários partidos políticos, e da Teresa fico com essa memória de muitos anos no Parlamento e na política, e também com a memória de uma amiga que continuava a ser atenciosa e a enviar mensagens muito queridas e cheias de emojis quando por vezes menos esperava. Olha, Vítor Matos, o que é que não te sai da cabeça? A mim não me sai da cabeça também a morte da Tegui. Também, enfim, uma amiga e uma pessoa com quem convivi ao longo de muitos anos. Nesta vida da política, isto também há espaço para a consideração entre as pessoas, e uma pessoa boa. Eu faço minhas as palavras todas da Eunice, e tenho dificuldade em dizer muito mais, só dizer que fica aqui um beijinho do teu Romanov. E ficamos por aqui nesta Comissão Política. Este episódio teve a sonoplastia do João Luís Amorim, a ilustração é da autoria do Carlos Paes, e esta semana não vou ter disposição para escolher nenhuma música na despedida. Em todo caso, adeus, adeus, Political Junkies. Regressamos para a semana. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.